Bom, boa tarde. Eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui mediando essa conversa. Agradeço muito o Itaú Cultural e eu acho uma conversa muito importante e num momento muito importante. Eu acho que a gente está num momento histórico que só salienta a importância do que vai ser discutido hoje aqui, que é um debate sobre essas outras literaturas que estão sempre existindo no Brasil, persistem desde sempre. Algumas eram anteriores, inclusive, à ideia de Brasil, mas são contemporâneas também, quer dizer, elas continuaram existindo, que é um debate muito relevante e que tem que ser aprofundado. Eu estava conversando aqui é uma mesa muito plural, porque pega três vertentes dessas outras literaturas. Então, realmente são outros. Então, o plural está aqui como uma marca da mesa. E queria apresentar os nossos três convidados, né? Em primeiro lugar, o Douglas Diegues, que é um poeta, tradutor, trabalha muito bem com uma questão que é o portunhol selvagem, né? A construção de uma linguagem muito inventiva e com regras. A regra dela é que a gramática dela, como que é? Que quem está escrevendo sabe que está certo. Né? Tipo, é uma gramática livre. E o Douglas nasceu no Rio de Janeiro, mas mora há muito tempo em Ponta Porã. Nasceu e tem um livro maravilhoso chamado Cosmofonia Mibi Guarani, que é um livro de tradução de cantos dos guaranis, lá da fronteira Paraguai e Brasil, né? Zumbuá Guarani da região de fronteira. E ele é autor também de um livro que é Da Gusto Andar Desnudo por Essas Selvas. Ao lado dele está o Cacaverá, Jacupé, que nasceu em 54 e é escritor e também é uma importante figura, um palestrante, difusor, muito importante difusor de debates e pensamentos sobre a questão da cultura ameríndia do Brasil e sobre as diversas facetas dela, desde a ecologia até a cultura mesmo, a literatura e outras manifestações. Ele é autor do livro A Terra dos Mil Povos e As Fábulas Fabulosas de Iauareté, entre outros. E é traduzido em diversas línguas, ganhou vários prêmios, é um escritor muito relevante e que é muito interessante estar aqui. E a Jarid Arraes, que é cordelista, também fez um trabalho muito importante de debate sobre questão da cultura negra, questão do feminismo, ela teve uma coluna sobre isso, fez um debate muito relevante sobre isso. Tem mais de 60 livretos de cordel, quer dizer, um trabalho forte, ela comercializa 60 e tem outros que foram publicados e não são comercializados. E tem um livro chamado As Aventuras de Dandara, que ela me disse que está em... As Lendas. As Lendas, desculpa. Que ela disse que está em reedição agora, né? Que vai ser reeditado agora. Bom, então a gente está vendo que a gente está lidando com diálogos, mas com diferenças. Por exemplo, da poesia do cordel, de uma poesia oral que é trazida para a escrita nordestina, em cima de estruturas muito tradicionais, das culturas ameríndias, da linguagem das culturas ameríndias, da literatura ameríndia, que passa pelo Cacaverá e pelo Douglas, e também da invenção contemporânea de literaturas e línguas também, que passa pelo Douglas e por uma tradição que o Douglas trabalha junto já contemporânea, que passa por uma série de autores que trabalham com o portunhol selvagem. Para começar a conversa, eu queria falar exatamente sobre isso, a gente entender um pouquinho, discutir um pouquinho o que tem de tradição e o que tem de invenção nessas literaturas, quer dizer, essas outras literaturas. Quer dizer, o quanto vocês estão trabalhando com formas já tradicionais e dialogando com elas, e o quanto você está trabalhando numa atualização e numa invenção em cima dessas formas. E também, por isso passando tanto a forma como também o conteúdo, a temática e outras questões. Acho que podia começar pelo Douglas, né? Queria já refletir um pouco sobre isso. Você podia começar? Sim. A questão da tradição e das
das rupturas, né? Eu anotei umas coisas aqui para não ficar muito perdido, com referência a um ensaísta argentino chamado Nicolás Rosa, que não é parente do Guimarães Rosa, mas sim um pensador impagável das literaturas argentinas, especificamente num ensaio intitulado La Lengua Díscola, em que ele se pergunta se o intento de criar neoglossias é um intento de emancipação ou só uma tentativa de se criar jogos de palavras que vão desde a panlíngua de Jules Solar, do deslumbrante pintor Jules Solar, diz Nicolás Rosa, a Olivério Girondo e César Vallejo, que são dois autores do âmbito hispanofônico que chegaram a enlouquecer os seus idiomas pessoais, né? Os seus, quase criando idioletos, né? Maneiras muito próprias de se enunciar um poema, né? Se plasmar um poema. E eles perguntam se há essa tentativa de brincar com as palavras ou também de se tirar de cima das costas, né, uma língua importada, que é a língua de quase todos os escritores do âmbito hispano-lusofônico, né, o português de Portugal, o espanhol da Espanha, que quando chega ao território americano se transforma, né, não deixa de ser o mesmo, passa a se comportar de maneira diferente, né? E também onde incide a imposição de uma língua materna, ou seja, a língua materna como soberania e a língua nacional como império estatal. Enfim, se pergunta Nicolás Rosa, qual é a dos fazedores de neologias? No meu caso, eu só posso falar por mim, né? Penso que é um intento tanto de emancipação, mas também de criar jogos de palavras, né? Não uma nem outra, mas as duas ao mesmo tempo, né? E também uma tentativa de rebelião contra a língua materna como soberania e contra a língua como império estatal. Ou seja, a partir do momento que é um jogo, é também uma atitude, né, contra. E no caso do Portunhol Selvagem, verificando a tradição, eu, quando descobri Mar Paraguaio de Wilson Bueno, aqui nos suplementos Nicolau, no Centro Cultural Vergueiro, no final dos anos 80, eu descobri que seria possível se fazer literatura utilizando essas línguas periféricas, o castelhano paraguaio, o português brasileiro de fronteira e o guarani paraguaienses, que não tem nada a ver com o guarani oficial, né, digamos, o guarani ideal, mais do que oficial, né? Eu acho que nem existe guarani ideal, né, Cacá? Cacá vai poder falar mais sobre isso, né? Existem vários guaranizes, mas não existe um guarani ideal, né? Ou o guarani correto, ou o guarani mais certo. Então, no meu caso, quando eu descobri isso, Wilson Bueno, resumindo, o Mar Paraguaio, que me impactou bastante, e as literaturas que me atraem, que me tocam, são aquelas que me impactam, não necessariamente necessite eu saber por que me impactam, bastando que me impactem, né? E aquilo é o que tem a ver comigo, aquilo que me impacta, não aquilo que a escola impõe ou aquilo que a crítica legitima, né? Então, no meu caso, eu fiquei 10 anos tentando fazer literatura em Portunhol Selvagem, sem imitar o Wilson Bueno. Eu ficava quebrando a cabeça lá na fronteira sozinho, queimei todos os meus escritos em português, porque eu achava o meu português muito falso, muito posudo, muito popozudo em alguns momentos, né? Então, meu português era muito falsi, como diz o filho da Miriam Ávila, o compositor lá que fez uma Guarânia Falsi em homenagem ao
Portunhol Selvagem. Então, eu perguntei ao Silvio Bach, que é um cineasta, poeta, amigo meu, com quem a gente conversa às vezes, se era possível fazer literatura em portunhol depois de Wilson Bueno. Ele disse, não, é impossível, ninguém mais vai poder fazer algo similar. Então, de tanto quebrar a cabeça, e um dia, lá na fronteira, eu comecei a fazer sonetos shakespearianos, né? Você falou da tradição, fiz uma série de sonetos shakespearianos em portunhol selvagem, ao mesmo tempo que criava um conceito próprio de portunhol selvagem, né? Uma coisa que o Wilson Bueno não fez, né? Ele apenas escreveu Mar Paraguaio e nem queria repetir mais, né? Ele sempre tirava o sarro em mim e dizia assim, eu não quero fazer Mar Paraguaio 1, Mar Paraguaio 2, Mar Paraguaio 10, 11, 12, enfim, né? Ele achava que aquilo era uma experiência única e tchau. Né? E aí eu juntei esses sonetos e mandei pacotinho de sonetos ao Glauco Matoso. O Glauco Matoso, todos conhecem, é um dos caras que mais entendem de sonetos aqui no Brasil, né? E creio que no mundo, né? Assim, é incrível. O Glauco Matoso tem uma cultura sonetária abundante e respeitável. E, para minha surpresa, Glauco Matoso foi a primeira pessoa que publicou esses sonetos num site chamado Sonetário Brasileiro. Às vezes esse site está no ar, às vezes sai do ar, eu não sei o que acontece. E, para mim, foi uma alegria ver os sonetos selvagens, shakespearianos, publicados no site com um elogiozinho do Glauco Matoso. Né? Então, eu achei, finalmente eu consegui, fiquei feliz com aquilo, fiquei contente, né, de ter ouvido uma resposta de alguém que realmente estava autorizado como dizia o Pound, né, tinha feito alguma obra relevante, né, e podia dar uma opinião sobre a obra de um outro poeta menor, né? E foi assim que eu comecei a fazer os sonetos selvagens. E o Glauco gostou muito que esses sonetos não tinham uma ordem rímica coerente, nem uma ordem métrica, né? Cada verso tinha uma métrica própria, né? E as rimas também tinham uma ordenação caótica, proposital, né? Também utilizando algo que me parece interessante, que é a minha própria ignorância, né? Para escrever poesia. Não só fazer poesia com o conhecimento, com a inteligência, né? Com a razão, mas sim também escrever um pouco com o corpo, né? Com o inconsciente, com a minha não sabedoria, né? O meu desconhecimento da literatura, que eu acho que em alguns casos favorece. Pelo menos te deixa menos medroso, assim, né? Na hora de fazer a coisa acontecer. Então, no meu caso, foi isso, né? Eu comecei a fazer esses sonetos selvagens, de certa forma, incorporar a tradição do soneto, né? Usando a forma shakespeariana, para fazer a minha poesia. Vale acrescentar que o portunhol selvagem é uma língua que não existe como idioma, mas existe enquanto fala, enquanto escritura. Em movimento, OVNI, carregado de poesia. Contra todas as forças, os fluxos magnéticos que nos querem tristes, covardes, deprimidos, submissos, apáticos, idiotas, úteis, coitadinhos e caretones. E é mais ou menos isso. Né? Esse é o que move o portunhol selvagem, essa rebelião permanente contra a língua enquanto império estatal, contra a língua materna enquanto soberania e contra esse fluxo, que não sei de onde vem, se é da academia ou do poder, né? Da razão, né? Da hegemonia lógica, racional, né? Enfim. E o portunhol selvagem vai um pouco contra isso. Eu não sei explicar muito, né? Vocês perguntem, eu tento responder o que eu posso, né? Eu não sei tudo, eu sei só um pouquinho, né? E com esse pouquinho eu me basto, né?
Não precisa saber muito para escrever em portunhol selvagem. E aí eu desenvolvi uma teoria do portunhol selvagem também, que cada um tem o seu portunhol selvagem. Ou seja, eu não sou dono de nada, eu não inventei nada, eu apenas criei um conceito de portunhol selvagem no qual eu percebi que poderiam ser incorporados o inglês, o alemão, as línguas que você quiser incorporar, além das 200 e quantas hoje? 17, 18, 30 línguas indígenas vivas no Brasil, faladas, utilizadas nas florestas, nas selvas, e também as 21 línguas ainda vivas no território paraguaienses. Eu percebi que a literatura, ao contrário do que disse Beckett, né? Beckett, que tudo já foi dito, né? Não há nada mais a dizer, né? Eu acho que no Paraguai ainda tem muita coisa para ser dita, em muitas línguas, né? Muito pouco ainda foi dito. Apesar de tudo o que já se disse, desdisse, redisse, transdisse, enfim. Então eu percebi isso, que há uma potência muito grande nas selvas, né? Que a literatura das selvas, sempre escamoteada aqui nos esquemas urbanos, né? Está muito viva, né? E precisa ser melhor conhecida, apreciada, amada também, né? Por que não? Porque o portunhol selvagem é uma prova também de que não existe uma língua superior à outra, como dizia Augusto Roa Bastos, um escritor paraguaio importante. Ouvindo os cantos dos Ache, do Chaco paraguaio, que são os proto-guaraníticos, o grupo biologicamente mais antigo da família Guarani-Tupi, ouvindo esses cantos, o Meliá, Bartolomeu Meliá, que é um grande especialista em cultura guarani, língua guarani, e o Roa descobriram que as escrituras de índole colonial, no Paraguai e no Brasil também, eu acredito, né, simplesmente empalidecem frente a potência, o esplendor desses cantos Ache Guayaqui, né? E o que comprova que não existem línguas superiores, línguas inferiores, que toda língua tem a sua força própria, a sua beleza, a sua grandeza, as suas misérias, os seus esplendores, e que não somente as culturas, eu até anotei aqui para citar corretamente, que não somente as culturas, no solo, como escreve o Roa Bastos, no solo as culturas que se proclamam superiores são as que produzem hierarquicamente as melhores e mais altas expressões artísticas. Então, o meu envolvimento com o portunhol selvagem foi muito bom, ajudou a compensar bastante o meu complexo de inferioridade, né? Para quem chega do meio do mato, né, a São Paulo, né, enfim, né, você fica meio se sentindo assim, né, um grãozinho de uma bostinha de formiga, né, coisa mixi, miri, mixi, mixi, tão pequena que chega a ser microscópica, não dá mais para enxergar sem uma lupa, né, algo, um telescópio, né, sei lá. Douglas, pois vamos não. Passar para o Cacá para a gente continuar a conversa? Bom, eu vou continuar essa conversa a partir, fazendo um desdobramento do teu ponto. O teu foco foi justamente nessa questão dessa presença da matriz espanhola e da matriz portuguesa, né, na nossa América, aqui desses lados. E quanto cada uma do seu lado vem influenciando, muitas vezes de uma maneira imposta, né, e soberba, no nosso modo de falar. E a minha questão, o foco da minha preocupação foi justamente anterior a essas línguas, né, que hoje são as línguas oficiais desse lado da América, né, as línguas ancestrais. Né? Eu me via diante de dois grandes dramas que a gente tem aqui. Um
é a questão do drama da representação das culturas chamadas indígenas, né? Até muito pouco tempo, essas culturas eram apresentadas à sociedade e representadas à sociedade por terceiros, né? Quando se iam falar dessas culturas, quando se escrever dessas culturas, né? As culturas chamadas indígenas, né? E isso começa desde o século XVI, né? Para vocês terem uma ideia, no século XVI é reconhecido um primeiro livro que se fala sobre o Brasil e sobre a gente do Brasil, que é um livro chamado História do Brasil, escrito por um cara chamado Pero Magalhães Gândavo, que ele é reconhecido como o primeiro historiador do Brasil, etc. e tal. Ele vai falar dos povos, vai falar da natureza daqui, só que tem um pequeno detalhe, né? Ele nunca esteve no Brasil. Ele escreve isso de Goa, na Índia, né? E a partir desse sujeito, desse escritor, todos os que vieram, ao falar tanto da nossa paisagem, quanto das nossas culturas, dos nossos povos, dos nossos ancestrais, sempre falaram a partir de uma ideia, forçosamente com propósito político, né, de manipulação, de levar uma visão distorcida, e muitas vezes não por conta política, por conta de ignorância mesmo, né? De maneira que a representação dos povos indígenas no imaginário de todo brasileiro ainda hoje é uma representação distorcida, exótica, né, folclórica, e o que é pior, né, de tudo, né, com o conteúdo de que é uma cultura sem cultura, uma cultura que não tem profundidade, que não desenvolveu nenhuma qualidade, né? De certa maneira, a representação, a imagem de povos que viviam em épocas de homens das cavernas, inferiores, né? Inferiores, etc. Então, tudo que se escreveu nessa língua portuguesa até então, que fala desses povos, eram e são ainda de uma maneira assim, distorcida. Muito pouco tempo, talvez um ou outro autor questionou isso nos séculos posteriores, né? O padre Antônio Vieira, lá para trás, respeitou as diversidades das culturas, e um ou outro pingando assim, né? No final do século XIX para o século XX, os nossos artistas, os nossos escritores, buscando entender as nossas raízes, colocaram como personagens assim as nossas culturas ancestrais, dando cor, dando uma certa visão, mas ainda não é a fala que vem do coração das raízes, né? Então, o meu foco era esse. Eu vivi 12 anos, do início dos anos 80 até 92, numa comunidade guarani, e aprendi nesse mais de uma década uma quantidade de sabedoria e uma profundidade de sabedoria muito grande, e eu olhava o que estava escrito sobre os povos, era tudo isso. E foi assim que eu iniciei um projeto de utilizar a literatura como uma ferramenta de defesa de uma causa, né? E mais do que da defesa de uma causa, de mostrar a profundidade, o valor, né, das nossas raízes ancestrais, né? Particularmente a tradição Guarani, Tupi-Guarani, porque foi o lugar que me acolheu no início dos anos 80, foi onde eu vivi, onde eu me aprofundei. Mas também porque, justamente,
a língua matriz da tradição guarani, que é o tupi, né? O tupi-guarani, é uma das línguas mais antigas dessas Américas. Ela tem quase 12 mil anos de presença. E ninguém sabe de onde veio. E ninguém sabe de onde veio, Ainda. né? São 12 mil anos de presença nessa terra. Tem uma genealogia da expansão de toda essa cultura que começa justamente lá nos Andes, no lado do Pacífico, há 10, 12 mil anos atrás. E essa cultura, com essa língua, com essa matriz, etc. e tal, vai se desdobrando, justamente desce os Andes, se expande ali no meio onde hoje é o Paraguai, etc., e aquelas áreas da Argentina, Uruguai e o sul do país, e cresce pelo litoral do Brasil. É um caminho de 12 mil anos de expansão de uma matriz complexa e profunda, que é a matriz tupi. Né? Hoje, essa matriz tem presente aqui hoje 187 dialetos que vêm da língua tupi. Né? E até pouco tempo atrás, até a chegada do Dom João VI, né, em 1860 e alguma coisa, na verdade era a língua falada aqui onde nós estamos. Né? Era tupi, não era a língua portuguesa. A língua de dominância era a tupi, falada por descendentes, por mestiços, por portugueses, por todos os povos e tal. Então, meu caminho é justamente anterior a esse conflito que você junta na tua literatura, né, portunhola, né, e é justamente para emergir o que é essa língua que não que é negada, mas que está presente na língua portuguesa hoje. Né, os linguistas dizem que a língua portuguesa do Brasil tem mais de 3 mil palavras tupi, tudo misturado. Né? A nossa língua portuguesa, se a gente chegar em Portugal, pode ser que não consegue um compreender o outro. Né? A nossa língua portuguesa é luso-tupi. Né? E... Fazendo uma partezinha, né? O Guimarães Rosa mesmo, em uma entrevista a Gunther Lorenz, cita, né, digamos, a superioridade, né, da língua portuguesa brasileira em relação ao português de Portugal, que naquela entrevista considerava esclerosada, por conta das diversas contribuições de matrizes ancestrais, indígenas, né? Uhum. Os vocábulos indígenas, também árabes, também de africanos bastante, né? Sim. O que enriquece, torna rica a língua portuguesa, mais rica, né? E mais viva que o português de Portugal. Uhum. Enfim, esse foi o meu ponto, né, de partida. No final dos anos 80, conversando com outros parentes, né, de outras, Daniel Munduruku, os Munduruku também são de matriz tupi, mas estão lá na Amazônia, lá no lado de Santarém. O Ailton Krenak, lá de Minas, conversando com alguns parentes, a gente percebe que já estava passando da hora da gente ter um protagonismo, uma voz própria, uma expressão própria, né? Embora já nessa época nós temos autores, estudiosos, antropólogos, que já falam de uma maneira muito respeitosa, complexa e profundamente estudada dessa diversidade de línguas, né? No Brasil então, são 390 quase, né? 187 a matriz tupi, e essas demais de matrizes diversas de línguas, né? Então já existia uma transição de autores e pessoas, mas não na literatura, mas nos estudos antropológicos, já falando de uma maneira respeitosa das nossas culturas, mas nós queríamos ir além, né? Queria transmitir justamente as nossas cosmovisões, as nossas visões de mundo e, de certa forma, também atualizar uma tradição, né? Uma tradição ancestral, atualizar, trazer para o momento atual, trazer para os recursos atuais, trazer para as ferramentas atuais. E a literatura é um recurso atual, né? Sempre teve literatura nas tradições indígenas, só que a literatura oral, cantada, louvada, dançada, né? O toré nos povos do Nordeste,
os Cherokee, que são as danças de todas as etnias Guarani, os cantos, os Poranrei, os Tarauvá, todos os cantos. Essa literatura é uma literatura cantada, dançada, já está presente há milênios. Então, vamos colocar ela também no papel para ser uma maneira da sociedade não indígena entender essa complexidade, essa profundidade que é essa diversidade de culturas aqui no Brasil e deixar de ter vergonha do seu passado ancestral, né? E deixar de ser omisso e deixar de ter preconceito do seu passado ancestral, porque somos nós e todos os que nos antecederam que enraizaram esse país-continente que é o Brasil, foram todas essas matrizes, né? E estava passando da hora desse preconceito, né? E desse desdém em relação a essas raízes deixarem de fazer sentido, né? Então, nesse momento, a literatura entra como esse ponto, né? Usando esses fundamentos, trazendo esses saberes mais sagrados, né? Eu escrevi o primeiro livro, Todas as vezes que dissemos adeus, em 93, e Daniel Munduruku escreve Coisas de Índio, e esses livros são referências como os primeiros livros escritos pelos próprios representantes indígenas, né? No final dos anos 80 teve um livro muito bonito chamado Antes o Mundo Não Existia, escrito na verdade não foi escrito pelos Dessana, foi um relato gravado por Berta Ribeiro, né, a esposa do Darcy Ribeiro, que se transformou num livro. Esses são os primeiros fenômenos assim, de literatura escrita pelas próprias representações das culturas e matrizes ancestrais, né? Eu, Daniel Munduruku, os Dessana, depois veio o Olívio, né, de Ecupé e etc. E hoje nós somos 56 escritores indígenas no Brasil, né? E cada um trazendo a sua língua, o seu jeito, o seu tom, a sua qualidade. Essas 56 são quase 20 etnias diversas, né? Trazendo maneiras de expressão para a sociedade não indígena tomar pé, tomar profundidade, assim. E quando nós começamos isso, né, eu pelo menos, essa ideia de usar, de trazer para a literatura, foi justamente a princípio, com o propósito de dissolver preconceitos culturais, né? De aproximar a visão de povos tão diferentes e trazendo para a sociedade e atentando principalmente para as nossas causas, nossas preocupações, né? com relação à vida de uma maneira mais ampla. Porque, de certa forma, a questão indígena é associada estritamente à questão da terra, né? Da posse da terra ou não posse da terra, né? Mas existem outros territórios que nós fomos agredidos e quase dizimados também. São justamente os territórios das nossas dignidades, né? Que se estruturam através da cultura, da filosofia, do pensamento, da visão de mundo, da palavra, onde a palavra é o ponto. Posso passar? A gente continua essa conversa discutindo a política dessas linguagens, mas passar para ela para a gente circular um pouquinho. Obrigado. Obrigado. A pergunta era tradução com inovação. Isso, o cordel é importante para pensar isso, discutir. Então, o cordel me ensinou desde muito cedo que a gente não precisa da autoridade, da validação de ninguém para escrever e para publicar. Porque eu conheci o cordel sendo escrito e publicado por meu pai e meu avô, e eles próprios imprimindo, eles próprios distribuindo, eles próprios vendendo, e aí por diante. Então, a tradição do cordel sempre andou aos meus olhos junto com quebras de paradigmas e de ordens que a gente pensa que estão aí e que são inquestionáveis e, na verdade, não. Né? Eu cresci lendo cordel e... Aliás, todo mundo que está aqui já leu cordel? Quem leu já cordel, levanta a mão para eu ver. Ah, tá. Pessoal muito sabido. E
Então eu cresci lendo cordel e para mim foi a primeira referência de literatura, a literatura de cordel, principalmente meu pai e meu avô. E meu pai já fazia com o cordel dele coisas que eu faço hoje, acredito, de uma forma um pouquinho mais amplificada. Ele já falava de política nos cordéis dele, mesmo com a reprovação do meu avô. Então, isso me inspirou bastante a ser muito louca e questionar as coisas, né? E fazer do jeito que eu queria. Então, assim, eu tenho muito amor pelo cordel, né? Foi algo que cresceu comigo, que faz parte da minha família, da minha identidade, do meu povo, do Cariri, que é de onde eu venho. Mas eu nunca fui uma pessoa que acredita em tradições só porque são tradições. Eu acho que tradições devem ser preservadas quando elas podem contribuir para o nosso presente e para o nosso futuro. Se elas trazem coisas nocivas, elas não são tradições que, na minha opinião, devem ser perpetuadas, né? E eu acredito que o cordel tem o potencial de trazer transformação positiva para a sociedade, tanto politicamente falando, quanto literariamente falando. Porque, além do cordel, o que eu lia muito quando eu comecei a me interessar por ler era literatura, era poesia, e eram poesias, sim, autores publicados por grandes editoras, Drummond, Ferreira Goulart, Manuel Bandeira. Essas foram as minhas referências, né? Meu pai, meu avô e uma carrada de homem, assim, que vinha depois, né? E isso, para mim, era literatura. Eu demorei muito para entender que existiam mulheres escrevendo, que existiam mulheres negras escrevendo, que literatura não era só o que estava nas prateleiras das livrarias, que não era só o que recebia crítica literária e recomendação em jornais, em colunas, o que quer que fosse isso, né? E quando eu decidi começar a escrever cordel, o meu compromisso era tentar unir a tradição nordestina com fatores que eu achava que precisavam aparecer. Porque, embora meu pai trouxesse já um questionamento social ali e tal, a maioria dos cordéis que eu tive acesso tratavam mulheres, pessoas negras, gays, travestis, sempre de forma debochada, porque o deboche é uma característica do cordel muito forte. E isso passou a me incomodar cada vez mais, à medida que eu pensava sobre essas coisas, né? Então, eu falei para meu pai, eu quero continuar acordando a minha família. Sei lá, avô pode morrer em breve, tem mais de 80 anos. Você um dia também vai poder morrer, e eu que sou catastrófica, já fico achando que vai acabar acordando no Brasil, no mundo, né? Tipo, acabou tudo. E queria continuar, mas eu não quero fazer desse jeito. Eu quero criar personagens que eu não vejo como protagonistas, eu quero discutir questões que eu não vejo sendo discutidas, né? Eu quero que, nas minhas histórias, travestis sejam pessoas complexas e não estereótipos, e não vítimas, né? Que elas tenham histórias delas para contar. Que elas tenham poesia, né? Não só o estereótipo, não só a exclusão. Então, acreditei muito forte nesse potencial aí de juntar as duas coisas, de manter viva uma coisa que eu considero tão importante e que, infelizmente, é tão desvalorizada no Brasil. Eu vejo o cordel sendo tratado como uma espécie de folclore, não como literatura, e vejo as desimportâncias que são dadas ao cordel. Sei lá, na Bienal de São Paulo, teve todo um estande para cordel, para literatura de cordel. E a maioria dos autores, dos cordelistas que estavam lá, não são cordelistas que publicam em folheto, são cordelistas que publicam em livros. Né? Então, eles já vão para as editoras e publicam, escrito no formatinho do cordel, né, com todas as características do cordel, mas em livro, não é mais em folheto. Por que não em folheto? Por que a gente não encontra folheto de cordel na livraria? Né? Se é tão acessível. Ou talvez seja por isso que não é encontrado. Porque é muito acessível. Porque qualquer um pode ter, qualquer um pode compartilhar. Eu posso chegar aqui e ler, posso tirar xerox por menos de R$1. Entendeu? Então, eu acho que isso é a sacada, assim, é uma palavra grande, mas revolucionária do cordel, né? Por isso. Então, eu pensei muito nessas coisas. E eu depois, à medida que eu fui publicando meus cordéis, eu fui percebendo que as pessoas entendiam a minha intenção e fui descobrindo informações, né? Sei lá, todos os cordelistas que eu conheço, homens e mulheres,
Hoje eu sou a cordelista mais jovem no Brasil que vive de cordel, que tem isso como ofício, né? O cordel é a minha profissão. Eu larguei emprego de jornalista para viver de cordel. E não necessariamente me encaixo no estereótipo do que é um cordelista, né? Eu dei uma entrevista recente que a moça pergunta para mim como era ser cordelista se eu não parecia que era cordelista. E eu fiquei pensando o que era parecer ser cordelista, né? Mas eu tive a resposta assim rápido porque observei as pessoas que escrevem cordel que estão no meu Facebook e tal, pessoas que eu adoro, que escrevem muito bem, que incrível, mas vão para os eventos falar de cordel, aí vai com o chapeuzinho de couro, com a roupinha de chita, um personagem, né? É um personagem que não necessariamente é uma coisa ruim, é importante ter também, é importante ter tudo, né? Mas eu não faço esse perfil do clichê do que é ser cordelista, que tem coisas boas e coisas ruins relacionadas, né? Enfim, e eu acho que esse é o ponto de resgatar uma tradição, né? E outras junto. A coleção de cordel que eu tenho que mais roda aí o mundo é a coleção das heroínas negras na história do Brasil, que são biografias escritas em cordel de mulheres negras que marcaram a nossa história e que infelizmente são ignoradas e esquecidas, né? Então tem desde Dandara dos Palmares, que foi companheira de Zumbi dos Palmares, Teresa de Benguela, que é homenageada com a data oficial no Brasil, dia 25 de julho, e mais contemporâneas, mais recentes, tem Carolina Maria de Jesus, Antonieta de Barros, a primeira deputada negra do Brasil, e a gente vou juntando essas heroínas para contar a história delas, porque na escola, mesmo na universidade, quando eu estava na universidade, eu nunca ouvi falar de nenhuma mulher negra que fez história, que marcou a história. Por quê? Com certeza não é porque elas não existiam, né? Então, e eu percebo que as pessoas elas estão sedentas e carentes desse tipo de coisa, de ler coisas que não tenham mais do mesmo, de ler personagens que não sejam sempre o protagonista, homem, branco, heterossexual, jornalista que mora em São Paulo, que é um dos maiores clichês da literatura que eu leio na minha vida. Elas querem ouvir histórias que não foram contadas, porque, como você falou, a impressão que dá é que tudo já foi muito falado e feito. Na verdade, não. Existe uma hegemonia do que foi falado e feito. Existem muitas coisas que a gente não tem acesso, né? Que não chega até a gente, porque tem muitas barreiras, muitas. Desde a editora, que não publica autores que já não são conhecidos, até as livrarias, que privilegiam posições em estantes daquelas editoras que pagam mais para ele ficar em destaque, né? Existe toda uma máfia, conspiração, né? Todo um negócio... Várias máfias. Todo um Muitas negócio máfias. feito para que as as pessoas não publiquem, não escrevam, máfias. não sejam lidas, né? E acho o cordel fantástico, subversivo por isso. Porque desde sempre eu vi pessoas de idades diversas, de contextos de vidas diversos, pobres ou ricos, com português rebuscado ou não, escrevendo e se autopublicando e sendo lidos. E um adendozinho aqui, por que que até agora não republicaram as obras completas de Cego Aderaldo? Cego Aderaldo, você conhece, né? Não conhece Cego Aderaldo? Poxa, o Augusto de Campos dá uma palhinha de Cego Aderaldo no verso, reverso e controverso. Nas últimas páginas tem lá umas amostras, assim, são deslumbrantes, né? Assim, compete de igual para igual com qualquer poeta importante brasileiro, seja Drummond, Cabral, Bandeira. Você falou Augusto de Campos, você disse? Augusto de Campos, esse Então, eu livro também tem não lá. conheço Augusto. Cego Aderaldo era um cego que tocava violino, cordelista, repentista, né? Do manguetal nordestino, que não se reduz ao Recife. Está chegando né? as perguntas aqui, posso fazer as Pode, perguntas? pode. A primeira é para o Cacá. É uma pergunta que eu acho importante mesmo. E acho que dá que é sobre a questão, o Douglas falou sobre a questão das cores da língua, dessa língua com as cores mais vivas. Na questão das línguas indígenas, você tem a questão também de que elas, como reduzir elas para o livro? Quer dizer, como você pega coisa que tu passa por canto, por performance,
por grafismo, por tudo isso, e qual o trabalho que você fez para reduzir esse pensamento, essa multiplicidade de informações que tem em torno do que seria um canto, do que seria uma literatura ameríndia para o livro, para o objeto livro nosso? Você tem um trabalho, seu pensamento sobre isso? Realmente, você pega uma língua... Bom, nós temos quase 400 dialetos que eu falei, né? 387, etc. Né? Os estudiosos, eles chegam em 4 matrizes, esses diversos dialetos, né? A matriz tupi é uma delas, né? Tem a matriz G, Aruac, Caribe, etc. E enfim, chegam em... E tem algumas línguas que não estão dentro desses troncos, né? Mas se você pega só a matriz tupi, por exemplo, a língua tupi é uma língua complexa, porque o tupi ele tem sistemas de interpretação dentro dele mesmo, né? O Douglas a gente estava comentando, né? Tem uma das literaturas tradicionais, por exemplo, o Aivurapitá. O Aivurapitá é um sistema de cantos que os Guarani permitiram ser escritos pelo Leon Cadogan. Transmitiram ao Leon Cadogan. O Aivurapitá, que é um conjunto de cantos que tem assim o ouro da sabedoria tupi-guarani. O Aivurapitá ele tem, quando ele é traduzido, por exemplo, pelo Cadogan, ele traduz e ainda faz dessa tradução algumas leituras para tornar para tornar mais fácil, vamos dizer assim, a assimilação por aquele que está lendo na língua espanhola, né? Ele faz várias interpretações dos versos do Aivurapitá, né? É um exercício, né? Eu fiz uma tradução no Tupantenondé, um livro de 97, né, desse sistema. É o mesmo esforço de um grande tradutor que tem que traduzir um poeta de alta complexidade, né? É o mesmo esforço de entender, além da língua, entender a alma daquela língua, de pesquisar, de vivenciar, de interagir. É o mesmo esforço de um tradutor de uma obra complexa assim, né? O Aivurapitá, por exemplo, ele é traduzido como... a tradução literal de Aivurapitá Aivu é vento, mas também é ser. Né? Rapitá é fundamento. Né? Ele é traduzido como os fundamentos do ser, ele é traduzido como os fundamentos da linguagem humana, ele é traduzido como a linguagem sagrada, entendeu? Porque a matriz tupi é uma língua altamente complexa e poética, né? Então, assim, é um esforço de um literato, como qualquer esforço de um especialista, né, nessa área, que vai traduzir um poeta inglês do século, um Shakespeare, né? Mesmo esforço. Então tem traduções diversas, tem o Pierre Clastres, tem a Joseliviana Batista, tem um monte de gente que traduz. Sim, o Pierre Clastres traduziu fragmentos do Aivurapitá de uma maneira maravilhosa, assim. O Meliá, você falou do... Na verdade, Pierre Clastres, né, canibalizou o Aivurapitá, publicou na França e omitiu a autoria do Leon Cadogan, o que causou um certo mal-estar nos estudiosos paraguaios, né? Porque o Cadogan foi quem gestionou para trazer Clastres ao Paraguai. E Cadogan foi quem apresentou a Aivurapitá para o Clastres. Por Clastres, né? E Clastres simplesmente faz uma tradução ao francês da versão de Cadogan, porque Clastres também não sabia Mbuya-Guarani, nem Cadogan sabia direito Mbuya-Guarani. Quem ajudou Cadogan a traduzir esses cantos foram os próprios narradores, os xamãs, Pablo Vera, Vicente Galto e outros, né? Então o Clastres, ele meio que transcanibaliza o Aivurapitá e publica Bajo su nombre por uma prestigiosa editora francesa. Na verdade, entre aspas,
meio uma sacanagem, né? Não. Que ele fez com um amigo dele, né? Ou seja, é um caso de plágio já bastante ventilado pelo Bartolomeu Meliá, que é o Albacea do Cadogan, o herdeiro intelectual do Leão Cadogan, e quem mais se incomoda com isso. Né? Eu, para fazer uma versão O Portunhol Selvagem, do Aivur Apuitá, primeiro pedi autorização para o Meliá, né? Uhum. E ele autorizou tal, aí ele meio me perguntou se eu estava possuído pelos demônios ou pelos anjos, né? Porque ele via essa coisa de neoglosia como algo demoníaco, né? Então, não é um processo, realmente não é. Então é bom aclarar isso, né? Porque, entendeu? Fica tudo meio. Não né? Assim, não é uma coisa muito bacana, né? E não é bem assim, né? Há muitos conflitos aí. E você corre riscos, né? Mesmo tendo todo o cuidado, todo o aprofundamento para fazer uma exposição, você corre riscos de não ser, né? De não ser suficientemente leal, né? A essa transposição, porque as línguas têm as suas limitações, né? Entre um ponto e outro, né? Eu levei 12 anos para traduzir o Aivur Apuitá e desses 12 anos, 5 anos estudando com Alcebiades Verá, que é o descendente de Pablo Verá, né? E nesse livro recente que eu lancei, O Trovão e o Vento, eu estou fazendo mais uma interpretação ainda, com todo o cuidado e tal. Mas é isso, é a mesma complexidade que é a aventura da literatura, né? A mesma complexidade de traduzir outros autores, assim. E a pergunta que estou fazendo aqui, que eu acho que você vai saber responder bem, mas acho que todos podem falar, mas é que, como você faz uma venda direta dos seus livros, né? Você tem um mapeamento, você consegue descobrir quem são seus leitores? Se são pessoas jovens, são pessoas que são leitores tradicionais do cordel, ou se tem um público novo vindo. Acho que vocês podem falar também sobre isso, né? Como vocês estão vendo essa recepção também depois da literatura de vocês. Então, eu acho curioso, porque meu interesse hoje em literatura, principalmente as coisas mais clássicas e, sei lá, os papos mais intelectualizados da coisa, é meio reduzido. Eu prefiro lidar com novos autores, novas autoras, principalmente, resgate da ancestralidade negra, prefiro falar de direitos humanos, né? Eu acho que as pessoas que me leem, elas acompanham muito isso. Ano passado, em julho, eu publiquei As Lendas de Dandara, independente, fiz uma tiragem de 1.500 livros, a louca, e em março desse ano esgotaram todos, né? E eu só vendia pelo site, pelo meu próprio site, porque não dava para colocar nas livrarias, né? Porque tinha todo um negócio lá de CNPJ, não sei o que, essas coisas todas, distribuição é um problema, né? Ninguém tem dinheiro para ficar mandando o carro levar as coisas para os cantos. Então, era só no meu site que eu vendia. E eu acredito que ele esgotou rápido, eu considero um ano rápido para um autor independente com 1.500 livros, né? Porque existia uma carência muito grande daquele tema, né? Tipo, não tinha a história de Dandara contada, né? Então, isso foi muito, muito, muito especial por isso. E eu percebo que as pessoas que me leem, principalmente no cordel, são essas pessoas que estão procurando ler coisas que não tem nas livrarias. O cordel mais destaco assim, mais ainda o fato de que são professores os principais leitores, porque compram e levam para a escola para usar, né? Para falar de métrica, para falar de rima, para falar de poesia, mas também tem professor de história que compra para falar das heroínas, né? Ou, de, sei lá, de sociologia, para discutir os temas como transfobia, né? E tal. Então, felizmente, o que eu acho lindíssimo, porque a maioria dos professores que compram do próprio bolso, né? Gastando o próprio dinheiro para comprar, e apoia o trabalho de um autor independente, né? Que está vendendo cordel a R$3. Então, eu acho isso maravilhoso, principalmente porque eu consigo falar para as pessoas que elas também podem fazer algo parecido, né? Eu sempre falo muito isso, que escrever não é um dom, não é uma coisa que
você nasce abençoado com, não é algo que só pessoas especiais podem fazer, que como se fosse mais inteligente, mais poeta, mais... Eu não acredito nisso. Acho que escrita, como qualquer outra coisa que você queira fazer na vida, é intimidade, relacionamento, é prática, é esforço, é muita frustração, né? Então, qualquer pessoa pode escrever. Eu escrevo cordel bem e tenho muita segurança nisso, porque eu li muito cordel quando eu era criança. Então, para mim, eu estou falando de mim mesma, é muito fácil. Eu escuto a melodia do cordel desde criança, né? Então, qualquer pessoa que desenvolva esse tipo de aproximação com o que ela quer escrever, que pesquisa, que procura ler outros autores que façam uma coisa parecida, essa pessoa vai poder fazer isso. E ela não vai ter que depender de mandar um original para um editor e esperar sei lá quanto tempo para ser lido, para mandarem responder que não querem não. Principalmente se você não já for famoso. Porque o que acontece é isso, te publicam se você já tiver uma rede. Mas é que nem a coisa do primeiro emprego, né? Como você vai conseguir o primeiro emprego se você não tem experiência? Mas como você vai ter experiência se você não tem o primeiro emprego? É a mesma coisa de escrever. Como você vai ser publicado se você não tem sua rede? Mas como vai fazer a rede se você não for publicado? Né? É isso. E eu acho que hoje, sobretudo, a gente tem que encontrar novas formas. E criar nossas redes, fortalecer quem quer ler a gente, buscar o nosso público. Não esperar que uma autoridade, uma instituição, uma editora faça isso. Porque, pela nossa história, pelo que a gente tem visto, as pessoas que conseguem entrar lá, são pessoas muito específicas. Não é à toa que mulheres são menos publicadas, não é à toa que pessoas negras são menos publicadas, não é à toa que você vai ler, sei lá, eu jogo o nome mesmo, tá, gente? Eu sou das treta. Em outubro agora de 2016, a Companhia das Letras lançou 15 livros. Eu recebo sempre os lançamentos das editoras, eu gosto de acompanhar. E desses 15 livros, só 2 eram de mulheres, e as 2 mulheres eram americanas, né, dos Estados Unidos. Então, assim, não tinha nenhuma mulher brasileira, a maioria era de homens brancos. Alguns deles, tipo, são homens clássicos, tipo, que já foram publicados e republicados até quantas milhões de edições. Então, assim, a gente não está entrando lá. Só as mesmas pessoas estão entrando lá, escrevendo as mesmas coisas. Então, a lógica, na minha opinião, não é ficar implorando e mendigando por espaço. É criar um espaço diferente, é fazer outro mundo. Né? Então, é por isso que eu digo, eu medi o Clube da Escrita para Mulheres, onde a gente se junta para escrever juntas, trocar apoio e tal. E eu digo assim, vamos ser independente, vamos publicar independente. A gente vai se ler, a gente vai divulgar nas nossas redes e vai dar certo. Porque para mim deu, eu te ajudo, eu te dou as dicas. Foi o que eu fiz para conseguir. Né? Fora as minhas estratégias, como foi que eu usei o Facebook? Isso é relevante. E eu acho que se a gente não tem pensado nisso, se a gente tem falado de literatura nos mesmos termos das últimas décadas, vai ficar para trás. Tchau, um beijo. É isso. Né? Eu não estou interessada em me encaixar nisso. Né? Lógico que aí tem todo um discurso altamente marcado pela geração. Né? Óbvio que eu penso assim. Mas é isso. Quer escrever, escreve, pratica. Publica independente. Lança só em e-book para não ter que gastar com impressão. Tem gente para ler. Tem gente para ler. E, sei lá, se precisar, pede ajuda, que a gente está aqui para ajudar. Caio, você, como você sente do público esses anos? Você está com já 23 anos de publicações. Como você está sentindo essas mudanças? Teve mudança nesse público, esse tempo? Como foi? Realmente, no primeiro momento, quando comecei a publicar, existia, junto com a publicação, a ideia e a prática de entrar nas escolas e de promover um diálogo e um elo com as escolas, né, com os educadores, com os estudantes, a rede da educação. Então, inicialmente, o público era esse, né? Era os educadores, porque a ideia já era cobrir uma lacuna, né? Um espaço de não ter nenhuma referência sobre essa cultura de matriz ancestral nas escolas. Com o passar do tempo, esse público
ele foi diversificando, né? Atualmente, eu acho que por causa das redes sociais, etc., tem um público mais diverso, mas normalmente assim é o pessoal ligado às artes, né? A cultura, que tem interesses por outras culturas, porque alguns dos meus trabalhos, por exemplo, foram transformados em peças de teatro, espetáculos de dança, essas coisas. Então é um público mais diverso nesse sentido, né? Além do público da educação, é o público que se interessa por cultura de uma maneira mais ampla, né? E o Douglas, você também trabalha como editor, e é bem interessante como estratégias, trabalhando com cartoneira e tal. Acho que seria legal pensar nisso. Eu acho legal publicar por uma editora boa, não tem nada contra. Né? Eu acho legal publicar por boas editoras, que fazem livros bem feitos e tal. Mas adoro publicar também por livros cartoneiros, né? Acho que todo mundo sabe hoje o que é um livro cartoneiro, né? É um livro feito com papelão, catado nas ruas das cidades, ou comprado dos catadores, que eu acho mais legal, economiza mais tempo para a gente produzir o livro, né? E valoriza o trabalho dos catadores, porque o pessoal cobra e compra dos catadores a 10 centavos, o quilo do cartão a gente compra $1 o quilo do cartão, né? 2, 3 reais o quilo, para que eles selecionem também, tem que ser cartão limpo, não pode ser cartão sujo, bosteado, etc., né? E aí isso facilita o trabalho, valoriza o trabalho deles, né? Muitos desses cartoneiros acabam sendo incorporados nas oficinas, né? E a gente corta o cartão, as capas não se repetem, esse é um charme do livro cartoneiro. Cada capa é uma capa, não existem duas iguais. E sobre a edição, né? Então eu acho legal ser publicado pela Companhia das Letras, não tem nada contra quem publica. Agora, ser publicado por uma grande editora não é garantia de porra nenhuma, né? Não é garantia de, o cara foi publicado pela Companhia das Letras, o livro é, entendeu, 11, né, 10, entendeu? Enfim, o cara pode ser publicado pela editora Maria Ninguém, lá da Ponte que Partiu, entendeu? Isso é um puta livro. E quem está perdendo é quem não consegue encontrar esse livro. Isso acontece muito na Argentina atualmente, né? Livros incríveis por editoras que aparentemente não existem, né? E livros, assim, tremendamente bundones, né? Por editoras consagradas, né? E tal, né? E o que acontece muito aqui também, né? Quanta porqueria importada nos querem fazer engolir a seco, né? Sem nenhuma vaselinazinha, né? Entendeu? Então, né? Essa é a minha postura. Eu não entendo muito da história, mas eu acredito nisso, né? Que é legal ser bem publicado, edições incríveis, né? Assim, tipo da Cossack Naif, né? Que fechou, uma pena, né? Um trabalho incrível com livro. Eu sou um apaixonado por livros, então sou suspeito, né? Assim, não tenho nada contra as grandes editoras, mas também eu assim, acho que não tenho mais uma mirada ingênua, né? Para o circuito, né? Quanto ao público, olha, não sei quem me lê, mas eu sei que tem muitos estudantes que precisam fazer um TCC ou uma pós-graduação, aí acham, Porto Selvagem, já ninguém está falando disso, então é legal porque não tem nada escrito e ninguém conhece direito, então vamos encarar porque vai ser moleza, né? E tal, e tem muita gente que me enche o saco, queremos os livros e tal. E meus livros não são publicados no Brasil, foi publicado porque acho que eles conseguiram uma grana no governo do Paraná, né? E tal, e o editor era meu amigo, gostava de mim, e aí publicou Da Gusto Andar Desnudo por Estas Selvas, que é uma reunião de sonetos que estão no site do Glauco Matoso e também que estavam inéditos. Depois, os meus próximos 3 livros foram publicados pela Heloísa Cartoneira, quando a Heloísa Cartoneira não estava muito famosa, e depois que a Heloísa Cartoneira ganhou o prêmio da Rainha da Holanda, de 100 mil euros, né? Aí eles me convidaram para publicar mais 2 livros, eu achei massa. Adoro publicar com a Heloísa Cartoneira. Eles, assim, né, são bem toscos, né? É o cartoneiro bem tosco, assim, mais
assim, bruto, né? Mas são lindos, assim, tem uma aura cartoneira incrível, né? E as impressões do miolo da Luiza Cartoneira são boas, eles imprimem em papel pólen ou similar, 90 gramas, 120 gramas, né? Sobras de papéis das gráficas, eles aproveitam, saem os livros com o miolo, assim, com cara de livro mesmo, né? E a capa pintada à mão, né? Toda esculhambada. Muita gente pediu, já vieram 3 pedidos aqui para vocês lerem por trecho de obra de vocês. Vocês topam? Maravilha. Vocês Vamos têm... lá. Então, Estrategicamente. vamos começar. Primeiro nós damas. Primeira dama. É machista isso, né? Mas tem sentido. Então, gente, na verdade, isso aqui não é um cordel inteiro, tá? É uma poesia feita em estilo de cordel, porque meus cordéis geralmente têm 28 estrofes, né? Eu ia passar a noite toda lendo aqui. O nome dela é Bruxa. Sou feroz e perigosa, 3 espinhos em cada mão. Minha garra é amolada, minha boca é confusão. Só golpeio de certeira que é pra ver a bagaceira, pra causar rebelião. Me criei pra perturbar, rebuliço é meu cartão. Onde vou me acompanha ventania e furacão. No meu útero eu cresci, esse vento pra bulir e arrombar todo o portão. Piso forte, braba toda, e a poeira vai subindo. No turbante dou meu nó, e veloz eu vou agindo. Se alumeia meu olhar, pronto pra hipnotizar, de leoa eu vou rugindo. Eu não deixo nem o pó, nem o caldo, nem restinho. A história é conto meu, que só presta sendo assim. Eu que falo com vontade, como louca divindade, girando o randemoim. O meu casco é feito pedra, minha língua é afiada. Quando pega no espinhaço, sai pior que chicotada. E o meu verbo é estralar, vai mesmo na jugular, vira música cantada. Tudo o que você disser, eu enfrento a responder. A palavra bota viva, erva daninha a crescer. Enveneno na cuspida, só para piorar a lida de quem vem me aborrecer. Se tiver inteligência, não me venha provocar. Eu mastigo sua carne, nos meus dentes a triturar. Até seu osso vai chupado, é lambido e descartado, pro meu chão se adubar. Sou a fera que desperta, que se atiça revoltada. Viro pedra e correnteza pela noite e madrugada. Eu vomito lava pura, e a chaga não tem cura, se por mim for provocada. Sou um corvo carniceiro, sou uma besta indomada. Tempestade corre solta, com força descontrolada. Só começo para acabar. Se vier me afrontar, se prepare para dentada. Você tem alguma coisa para ler? Eu não trouxe nada para ler, mas talvez a gente possa cantar um fragmento de um verso, que não é um verso, que é um canto, do Aivuraptá, Maravilha. né, em Tupi-Guarani. Né, porque é um canto, esse fragmento tem a ver com esses momentos de encontro, de troca de saberes, né, assim, também. Né. A gente podia ficar um pouco de pé, então, para cantar, porque os cantos são cantados, precisar de uma ajuda de vocês. Porque os cantos são cantados dentro de um ritmo, e esse ritmo é como se fosse um coração batendo, só que a gente faz esse ritmo com o pé direito, assim, ó, como um coração batendo. Isso. E o canto é assim, ó. Ore marota Parauá, Oruauã, Taquareporã, Hey JJ, Hey JJ, Hey JJ, Ore marota Parauá, Oruauã, Taquareporã, Hey JJ, Hey JJ, Hey JJ, Ore marota Parauá, Oruauã, Taquareporã, Hey JJ, Hey JJ, Hey JJ, Hey JJ, Hey JJ, Hey JJ, Hey JJ. Arrasou! Esse trecho fala assim, esse trecho fala basicamente que nós estamos juntos numa caminhada em direção ao grande oceano, ao grande mar. Mas para chegar lá,
nós temos que portar nossos pequenos bastões de água, né, e trocar essa água na caminhada para que tenhamos força para chegar lá. Essa tradução literal, né? E o sentido dessa tradução literal é a seguinte: estamos numa caminhada em direção à grande sabedoria. O grande mar é a grande sabedoria. Mas para chegar nessa grande sabedoria, nós temos que trocar nossas pequenas águas, quer dizer, as nossas pequenas sabedorias, porque nós criamos assim força e chegamos juntos lá. Engraçado você falou isso. Eu lembrei que para os chineses, como Lao Tse, do Tao Te Ching, que eu estudei um pouco, a água é a imagem da sabedoria. A água, ela sempre se situa em lugares baixos, ela nunca está em lugares altos. E ela atende a todos sem distinção, bandido, ladrão, político corrupto, santo, não importa. A água, ela serve a todos. E ela também se adapta a qualquer coisa que você coloque ela, seja um recipiente quadrado, redondo, triangular, ela fica ali numa boa. Então é uma imagem. Talvez os guaranis tenham vindo da China, né? Suspeita-se que vieram da Ásia, né? Mas ainda ninguém... Ou os chineses saíram dos Guarani. Talvez Platão seja Guarani. A gente ainda não descobriu. Bom, leitura, né? Eu quero ler 2 trechos, pode ser? Curtos. Assim, um fragmento de uma coisa que eu li aqui há 10 anos, chamada La Chesse. Tem um pouco de Guarani no meio. Um pouco de besteira em Guarani, né? Não é tão sofisticado como a Evuraputá, mais profano, né? Porque os guaranis também têm essa distinção, né, Cacá? A linguagem para falar com os que estão em cima do céu e a linguagem para falar com os que estão aqui embaixo, né? E é mais ou menos assim. Lá, Xê em Guarani é eu, meu, minha, né? E S é mãe. E na palavra S tem o U, que é água. Que coisa linda, né? Água em Guarani é U. Um Y. É a 6ª vogal. A, E, I, O, U, U. Guarani tem 6 vogais, né? Uma vogal a mais, né? E na palavra S tem U, tem água, né? É mais ou menos assim. Los abogados, los médicos, los periodistas, todos querem fornicar com mi mamã. Nadie tiene las tetas mais belas que las de la Chesse. Los gerentes de banco não resistem. Los músicos, los guarda-noturnos, los carniceiros, todos querem fornicar com ela. Nadie tiene los ojos más bellos que los de la Chesse. Tenho 3 anos. Me encanta brincar com la lluvia e não tenho padre. Los idiotas, los seccionaleros, los farmacêuticos, todos sueñam enfiar el pau em la taturo-o de mi mamã. Taturo-o é vulva carnuda, em Guarani, Paraguai. E é isso. Fragmento até aqui. É longo, tem mais 2 páginas. E quero ler um outro que é inédito, que não está em lugar nenhum. E tem mais Portugal. Posso ler? Posso ler? Então tá, muito obrigado. Se chama Isqueirinho Coreano. Encendedor I. I é a partícula do Guarani para diminuir as coisas, né? Isqueirinho I, isqueiro I, isqueirinho, né? Encendedor I, é mais ou menos assim. Nunca subestime um miserável isqueirinho coreano fabricado no Paraguai e revendido depois em quase todos os puteiros e las praias mais chiques do Rio de Janeiro. Com apenas um miserável isqueirinho coreano fabricado no Paraguai, podemos incendiar muitas coisas. É isso. Obrigado. Cacá, acho que tá correndo tempo, mas acho importante falar. Acho que a gente não tem como fazer uma fala sobre isso, não discutir o momento político que a gente está vivendo em relação aos ataques aos direitos indígenas no Brasil. A gente tem uma PEC perigosíssima encaminhada por aí.
o ataque aos direitos constitucionais de 88 estão em perigo. Você podia falar um pouquinho sobre isso. Acho que a gente não pode deixar de discutir esses assuntos e verbalizar esses assuntos. Pode falar? Sim, deve falar. Nós temos duas coisas. Ontem foi... teve uma discussão a nível da PEC 55, da Justiça com relação à questão de umas terras já outorgadas, já chanceladas ao povo guarani do Morro dos Cavalos. O que é o Morro dos Cavalos? É uma aldeia guarani que tem, antes de chegar em Florianópolis, antes de chegar na ilha de Florianópolis, né, onde você passa pela BR-101, tem uma aldeia ali, chama Aldeia Morro dos Cavalos. Essas terras são guarani há 12 mil anos, né? E elas são as terras do fim ou do início de um caminho que começa ou termina ali e vai, atravessa o Paraguai e vai até o Oceano Pacífico. Essas terras estão sendo questionadas por interesses do entorno porque hoje elas ficam numa região que é comercialmente muito importante por conta daquelas praias, daquela beleza, que é aquele paraíso, que é aquela região, que é aquela ilha de Florianópolis. E isso é uma coisa grave, porque se levou quase 30 anos para essas terras serem reconhecidas, no início dos anos 90, e agora corre-se o risco dos Guarani terem que sair, entre aspas, né, de lá. Isso é um questionamento. E de fundo, que é esse outro ponto que você colocou, a PEC, esse projeto de lei, que ele já faz tempo que ele vai e volta, toda vez que ele vai sendo colocado em pauta, existe toda uma pressão de lideranças indígenas, de comunidades, de estudiosos, enfim, de partes da sociedade, toda uma pressão para que ele não aconteça, não seja votado, que é um projeto de lei que quer mudar a maneira como se demarca terra indígena no Brasil. Que atualmente a maneira que se demarca é a seguinte: ela está ligada direto à presidência através do Ministério da Justiça, né? E ela tem todo um processo para ser demarcada, que é o estudo antropológico, o estudo jurídico, e depois disso a demarcação, a homologação, etc. Só que esse tipo de processo ele já é terrível, porque os estudos eles são naturalmente complexos e profundos, eles levam 3, 4 anos, mas a assinatura é um ato político e leva-se 30, 40 anos. Do jeito que está, já está ruim, né? Do jeito que está, já está ruim. Por quê? Quando teve a Constituinte de 88, existia já estudos de 10, 15 anos, e foi-se definido nessa Constituinte que em 5 anos a partir daquela Constituinte, todas essas pendências estariam, então, já homologadas. Em 5 anos. Então, 88 deveria, então, em 2003, no máximo 2004, todas essas pendências de áreas demarcadas indígenas, que já tinham passado pelos crivos de estudos antropológicos, etc., deveriam ser já um fato, né, consumado. Só que se passaram quase 30 anos e um grande percentual, mais de 80% dessas pendências não foram resolvidas. Isso, gente, é inclusive um dos fatores de haver ainda, em alguns pontos do país, genocídios, conflitos, como Mato Grosso do Sul, por exemplo, com os Guarani Kaiowá, né? A questão dos conflitos lá passa pelo fato dessa morosidade de definir logo, do ponto de vista que é legal, essa questão das terras, né?
Bom, então já está ruim, esse é o jeito que está. Só que esse projeto de lei quer tirar esse poder do executivo, né, do Brasil de fazer esse trabalho e passar para a Câmara Federal. Né? O que é a Câmara Federal? Né? A gente sabe o que é, né? Ruralismo solto. Né? São 500 pessoas, dessas 500 pessoas, por exemplo, vocês têm hoje mais de 200 envolvidas com o tal do Cunha, né? E você tem quase 2/3 que são pessoas ditas do chamado agronegócio e outros negócios afins que têm interesse direto, né, no solo de comunidades indígenas, em ecossistemas que têm riquezas incríveis, etc. É o mesmo drama do século XVI, né? Ainda querem, esse grupo aí trata o Brasil da mesma maneira como o século XVI inicialmente tentou se tratar, capitanias hereditárias, né? Então esse é o drama assim desse projeto de lei, né? Se for passar para a Câmara, vai ficar pior do que já é, né? Nós temos essa é uma situação e o que acontece é a comunidade, a sociedade brasileira de um modo geral não acessa essa informação como ela deveria ser acessada, porque os meios de comunicação não falam disso, né? Eles não explicam, eles não comunicam como deveriam comunicar, né? Eles mostram os parentes fechando as ruas e fazendo pedágio, eles mostram os parentes atirando flecha, fazendo passeata, colocando os parentes como os sempre selvagens, etc. e tal, mas não diz realmente o que de fato está acontecendo, né? Pois é, né? Essa é uma questão. E aí é por conta desse tipo de desinformação, né, trazendo talvez para o nosso tema aqui, é que a gente procura usar diversas ferramentas, o cinema, né, as filmagens. Hoje tem muitos parentes indígenas filmando, né, filmando suas realidades, filmando suas questões, seus problemas e procurando transmitir isso, né? Aqui mesmo nessa casa já teve várias apresentações de filmes, né, feitos por cineastas indígenas, etc. Né? Como também parentes escrevendo e parentes transmitindo através de CDs, de cantos, né? Enfim, usando essas ferramentas todas da comunicação para que a sociedade entenda de uma maneira mais profunda o que está acontecendo, na verdade, né? E obter, claro, o apoio, né? O apoio da sociedade, porque as comunidades indígenas sozinhas não conseguem, claro, mudar o curso dessa história. Precisa de ter o apoio da sociedade, né, como um todo, né? Obrigado. Né? É isso mesmo, é isso que a gente quer. Existem articulações entre organizações ecológicas, organizações sociais e comunidades e associações e líderes indígenas. De uns tempos para cá, até pela facilidade, né? Nesse sentido, a internet ela resolve, em parte, esse problema de aproximar uma comunicação. Então, existe, né? Existe pressões da ONU, de organismos humanitários, a Unesco. Eu acabei de voltar. Eu voltei na terça-feira, né, de encontros assim, na Unesco, tratando de temas assim. Existe uma pressão, né? Mas também tem que ter pressão nossa aqui de dentro, né? Mas dentro de uma maneira assim, mais consciente mesmo, né? Porque não é simplesmente... primeiro tem que mudar o estigma com relação ao índio, né? Que ainda é visto como um estorvo, como um problema e etc. e tal.
né? E ele ser reconhecido como um cidadão, né? Também, né? Então, não é primeiro nessa ordem, mas é tanto quanto. E também, junto com isso, justamente a sociedade como um todo ter clareza do que está acontecendo, porque em determinados momentos essa pressão ela se torna mais forte com todos esses pontos que a gente procura articular. Mas isso que você diz já existe. Bom, a gente tem que terminar aqui, porque vai ter uma outra mesa agora, em seguida. Eu quero deixar claro que eu acho que são 3 pessoas maravilhosas, que as 3 mereciam 1h30 de conversa, só com elas, de uma vez, porque tem muito que conversar, tem muito conteúdo, tem coisas. Eu acho que a gente tem que. Eu espero que essa conversa de hoje seja de conhecer mais de cada um desses autores, são incríveis. Então, agradeço a todos, agradeço especialmente aos 3 convidados. Obrigado a todos.